Olá, como estão todos? Mais uma vez estamos aqui juntos no nosso canal de fé para tratarmos da maravilhosa Palavra de Deus. E dessa vez estamos chegando na semana que se aproxima das eleições no nosso país. Eleição que vai eleger o novo presidente, os novos governantes, novos governadores, deputados, senadores. E nós precisamos, como cristãos, fazermos a nossa parte como participantes dessa nação, como filhos desse país, fazermos a nossa parte da melhor forma. E eu não posso deixar de ministrar uma palavra que esteja dentro desse viés, que esteja dentro dessa questão, dentro dessa situação. Eu quero abrir falando sobre o Salmo 33, versículo 12, um salmo clássico muito conhecido que diz: "Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer." Temos que, nesse momento, buscarmos essa condição para o nosso país, de uma nação cujo Deus seja realmente o Senhor, para que haja no nosso meio justiça, para que haja no nosso meio integridade, para que haja no nosso meio equidade, retidão. Como podemos fazer isso? De que forma podemos ter uma base para votarmos corretamente ou não entrarmos em caminhos que nos distanciem tanto da vontade de Deus ou que nos distanciem da vontade de Deus quando formos até as urnas? Primeiro de tudo, nós temos que orar ao Senhor e pedir direção para quais candidatos nós devemos votar. Precisamos olhar o histórico dessas pessoas, precisamos entender como é a vida familiar dessas pessoas, precisamos ter um entendimento do que eles têm construído para a sociedade e como têm sido as suas construções. Em Filipenses 4, a partir do versículo 8, ou melhor dizendo, no versículo 8, Paulo traz umas recomendações, ele fazia umas recomendações aos filipenses. Eu entendo que essas recomendações feitas àquele povo naquela ocasião sejam extremamente importantes nesse momento em que iremos às urnas, onde Paulo diz: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Nisto pensai. Precisamos buscar pessoas que sejam verdadeiras, pessoas que sejam puras, que sejam honestas, que sejam amáveis, pessoas que tenham boa fama. Enfim, o que nós estamos vendo é uma verdadeira luta e uma verdadeira batalha em que candidatos, por vezes, não apresentam propostas de trabalho, mas apresentam guerra, apresentam dissensão, querem mostrar o mar de lama que o outro tem, ao invés de apresentar a sua vida limpa nas urnas, a sua vida limpa diante dos seus eleitores. Em contrapartida, há eleitores que não olham para essas questões da honestidade, da justiça, da verdade, mas olham sim para o seu partido político, para o seu político de estimação favorito, para o seu, enfim, para coisas assim que não trazem, não levam o país a ser governado pelo Senhor, pela verdade do Senhor, mas entregam a nação a qualquer pessoa que esteja distante da vontade de Deus ou distante da justiça, distante daquilo que é verdadeiro. Nós precisamos, orando e buscando esses caminhos, uma orientação paulina para os filipenses, trazermos para os dias de hoje para buscarmos o melhor para o nosso país. E uma outra coisa muito importante que acontece é que votamos e, de repente, aqueles candidatos que nós gostaríamos e que entendemos que sejam os melhores, eles acabam não entrando. Muitas vezes, os grupos se reúnem para impedir que outros trabalhem. É óbvio que se estiverem trabalhando contra o que for puro, verdadeiro, honesto, quanto que for de boa fama, quanto que for correto, obviamente deve haver grupos que combatam ações que sejam daninhas para o povo, daninhas para a população, daninhas para a nação. Mas, mesmo assim, havendo homens que não tenham entrado, que não sejam do nosso agrado, nós temos que orar por eles.
Existe uma recomendação de que Paulo faz a Timóteo, em 1 Timóteo 2, no versículo 1 e 2 dessa carta, que ele diz assim: antes de tudo, recomendamos que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante do nosso Deus, nosso Salvador. Existe uma recomendação para nós orarmos pelos governantes, orarmos por aqueles que são os chefes de Estado, mas quantas vezes nós nos encontramos num lugar de apenas crítica, de apenas atirarmos pedras e não paramos para orar? Nós declaramos palavras de desgraça contra o nosso país e contra aqueles que estão lá em cima porque não são do nosso agrado, ao invés de orarmos. E quero dizer uma coisa: quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, o imperador de Roma naquela ocasião, nada mais nada menos era do que Nero. E Paulo estava naquela condição de prisão por causa de calúnias de Nero, por causa de calúnias daquele homem. E mesmo assim Paulo fala: orem pelos reis, orem pelos governantes, orem por esses homens, para que haja tranquilidade, para que haja paz. Então, esse é o caminho que nós como cristãos devemos entrar. Primeiro ponto é observarmos a vida dos homens que lá vamos votar. Não podemos trocar nossos votos por barganhas. Precisamos ter uma direção plena de Deus, de que vamos fazer o melhor pelo nosso país. E como cristãos devemos observar o formato de vida que esses homens levam. Porque hoje, infelizmente, cargos importantes da nossa nação estão sendo tomados por homens ímpios, por homens maus, por homens que não têm trabalhado em favor da justiça e da equidade. Mas nós precisamos, como pessoas de bem, buscarmos em Deus a direção para o melhor, para que haja o melhor em nosso país, para que possamos dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Durante muito tempo se disse que o Brasil é um país cristão, o Brasil é o maior país cristão do mundo. Enfim, se fosse verdade, nós não viveríamos num país de tanta corrupção, de tanta miséria, de tanta mentira. Haveria um governo justo. E durante todo esse tempo que temos visto um crescimento grandioso da maldade, da mentira e da valorização do pecado nesse país, justamente porque nós somos cristãos nominais e não estamos atuando como deveríamos atuar. Eu quero, através dessa mensagem, orar pelo nosso país e que você se conscientize também, assim como eu, a fazermos o melhor pelo nosso país. Deus querido, Deus amado, eu te peço, nos ajude, Pai, nesse momento em que iremos às urnas na próxima semana. Nos dê a direção, Pai, para votarmos naqueles que serão o melhor para esse país, que são justos, que são honestos, Pai, que têm boa fama, que têm integridade, que não levantemos aqui bandeiras partidárias, Pai, políticas, mas levantemos aqui, Pai, homens, Senhor, que trabalhem em favor do povo desta nação, Pai, que trabalhem de acordo com a sua vontade acima de tudo, não validando o pecado, Pai, não validando o erro, não validando aquilo que trará prejuízo a esse país, Senhor, porque uma nação em pecado todos padecem, Pai, todos pagam, Senhor. Então, peço, Senhor, direciona, Pai, cada pessoa que estiver votando com consciência, Senhor, por uma vida melhor nesse país, Pai, uma vida cujo Deus seja o Senhor antes de todas as coisas, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Meus queridos, eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração e que realmente, nesse próximo passo, estejamos indo conscientes de que Deus vai nos guiar por dias melhores nesse país e que possamos dizer ao final: feliz a nação, feliz o Brasil, pois agora o Deus é o Senhor. Eu espero te encontrar numa próxima oportunidade. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.